Olá, Jennifer Leclerc aqui com você. Este é mais um Awakening Live Awakening Wednesdays, onde nos aprofundamos em alguns ensinamentos de oração intercessória em pedaços pequenos. Quero ter certeza de que você se lembre de baixar o aplicativo. Você baixou? Ative notificações para alertas semanais, desafios de oração e mais. Junte-se ao movimento. Gostaríamos de você conosco. Estamos em 110 nações, buscando centros em cada cidade. Nós equipamos você. Você tem um treinador regional. Você tem treinamento mais profundo. Você tem uma comunidade de apoio e continua assim. Confira em awakeningprayerhubs.com/new. Hoje vamos falar sobre o tema da intercessão apostólica. Estou lendo e explanando o do meu livro, The Intercessor's Devotional. Se você não tem esse livro, eu recomendo fortemente. Isso é transformador para intercessores ao redor do mundo. Confira isso. Vamos mergulhar direto hoje e orar. Pai, em nome de Jesus, te agradeço. És bom, gracioso, apostólico, apóstolo Jesus. Senhor, dá-nos ouvidos para ouvir hoje, um coração para entender, olhos para ver, para que possamos entrar em reinos de oração, sobre os quais podemos ter ouvido falar, mas nunca entrado, ou entrado, sem saber. Queremos ser precisos no Espírito, então ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Entrando na intercessão apostólica. Deixe-me ler uma escritura para você. 2 Coríntios 12:12. Verdadeiramente, os sinais de um apóstolo foram realizados entre vocês, com toda perseverança em sinais, maravilhas e feitos poderosos. Então, a intercessão apostólica tem um som diferente de outros tipos de intercessão e um alvo diferente. Intercessões apostólicas, ou simplesmente não são as mesmas. É mais ousada, é diferente. É talvez mais agressiva às vezes, mais autoritária. Tem um alvo diferente, tem uma direção diferente. E então lembre-se, palavras associadas ao apostólico nas Escrituras lhe darão uma dica sobre a própria natureza da intercessão apostólica. Agora, se você não sabe nada sobre o apostólico, então isso pode parecer um pouco estranho para você, mas eu quero convidá-lo a conferir minha Escola dos Apóstolos ou alguns dos cursos apostólicos em schoolofthespirit.tv. Agora, né? Se você fizer uma busca pelo Novo Testamento, Shakespeare verá palavras como impartir. Apóstolos impartem. Paulo disse, em Romanos, desejo ir até vocês, para que eu possa impartir algum dom espiritual a vocês, para que possam ser estabelecidos. Então, a impartição é uma transferência de algo divino, o que Deus quer lhe dar, e ele pode impartir diretamente a você. Mas os apóstolos impunham as mãos sobre as pessoas e impartiam. Paulo impartiu o dons a Timóteo. E assim, outra palavra que vemos conectada ao apostólico é confirmar. Confirmando você e sua identidade, confirmando o seu também ativar. Pai. Você também poderia dizer mãe. Pioneiro. Apóstolos são pioneiros. Você sabe como você sabe que é um pioneiro? Porque você tem flechas nas costas. Apóstolos são mensageiros. Apóstolos são embaixadores. E assim também vemos palavras como fortalecer, planejar, ordenar e arquitetar. Paulo disse que ele era como um sábio mestre construtor, certo? E assim, a intercessão apostólica constrói, a intercessão apostólica fortalece, a intercessão apostólica é pioneira, a intercessão apostólica ativa. E então também vemos palavras nas Escrituras conectadas com o apostólico, como reformar, governar, estruturar, né, e administrar. Então, a intercessão apostólica traz reforma. A intercessão apostólica governa no espírito. A intercessão apostólica, ouça, lida com estruturas e sistemas, talvez sistemas demoníacos. Hein? E então também vemos palavras conectadas ao apostólico como demanda, construir, fundação, enviado e guerreiro. Então, a intercessão apostólica coloca uma demanda sobre o inimigo para que ele libere, solte as coisas, fortalezas caem. A intercessão apostólica constrói. Você sabia que pode construir através da oração. A intercessão apostólica estabelece fundações sobre as quais construir. A intercessão apostólica envia a palavra. A intercessão apostólica é muitas vezes uma guerra. Intercessores apostólicos são intercessores governantes,
diferem de intercessores governamentais. Há uma ligeira diferença aí. Há uma interseção, como se você desenhasse dois círculos. Veria uma interseção no meio, mas intercessores apostólicos são intercessores governantes, o que novamente é diferente. E intercessores apostólicos abrem caminhos com suas orações pioneiras em um território. Eles abrem caminhos, pioneirando em territórios. Você não pode pioneirar um território, né? Não pode pioneirar um ministério. Não pode pioneirar um novo negócio, a menos que esteja em intercessão. É preciso oração. Então, intercessores apostólicos liberam intercessão estratégica sobre territórios e grupos de pessoas. Intercessores apostólicos têm a mentalidade do reino. São guerreiros de alto nível e extremamente dedicados, que avançam a igreja em sua região designada ou avançam a missão de Deus, no campo, avançam a missão de Deus no mercado. Intercessores apostólicos têm o coração de um pai ou de uma mãe. E isso significa que intercessores apostólicos trabalham com o Espírito Santo para formar outros intercessores, com uma base sólida em intimidade com Deus, a palavra e unções proféticas. Intercessores apostólicos são intercessores para outros intercessores. Você já ouviu falar de haver um intercessor para intercessores? Isso faz parte do mandato apostólico, de ser mãe, de ser pai. Você está cobrindo outros intercessores potencialmente. Agora, você crescerá nessa graça, se Deus colocar essa graça sobre você. Nem todos os intercessores irão se apropriar desses conceitos, preceitos e princípios, mas você pode se envolver, mesmo que esse não seja o seu foco principal. Você é um intercessor para intercessores. Então, intercessores apostólicos transmitem suas unções, dons e conhecimentos para aqueles que levantam. Estamos falando sobre ser mãe e pai na oração. Então, eles transmitem coisas. A oração é ensinada. Você pode captar coisas na oração. Você pode captar unções na oração. Você pode captar coisas na oração. No meio de uma reunião de oração ou no meio de orar com outra pessoa que você não capta sozinho. Intercessores apostólicos transmitem suas unções, seus dons e seus conhecimentos para aqueles que eles levantam. Estou transmitindo conhecimento para você agora mesmo. Então pense sobre isso. Paulo era um intercessor. Você pode discernir o sabor de um intercessor em ação pelas orações que ele fez, tanto por territórios quanto por pessoas. Vá ler as orações de Paulo. Na verdade, eu tenho um curso em schoolofthespirit.tv chamado Orando as Orações Apostólicas, mas é sobre oração apostólica. E assim, oração e intercessão, elas são... o nome oração é diferente. Você ora por si mesmo, você intercede por outras pessoas, mas a intercessão é uma forma de oração. Então, Paulo orou a revelação da beleza de Jesus e do destino da noiva para transformar nosso coração. Ele orou pela liberação de força sobrenatural no coração para experimentar as emoções de Deus. Você não gostaria disso? Ele orou para que o amor de Deus abundasse em nosso coração, resultando em discernimento e justiça. E orou para que conhecêssemos a vontade de Deus, fôssemos frutíferos no ministério e fortalecidos na intimidade com Deus. Essas podem ser coisas que ele também orou por si mesmo, mas isso era intercessão apostólica. E assim, a intercessão apostólica é apenas um sabor. Se você tivesse um espectro de oração, seria diferente em um lugar diferente do que talvez petições ou fazer decretos, embora inclua decretos apostólicos e proféticos. Então, isso é um gostinho da intercessão apostólica. Talvez isso testemunhe a você. Quero orar por você, mas quero lembrá-lo, por favor, confira awakeningprayerhubs.com. New. Se você está em um país do terceiro mundo, pode se qualificar para patrocínio. Então verifique isso. E espere até a próxima semana também para outro Awakening Wednesdays. Então, Pai, em nome de Jesus, não nos daria uma unção para a oração apostólica? Você nos levantaria como um líder apostólico na intercessão, para que possamos trabalhar para pioneirar seus planos e propósitos na terra, e nos ajudaria a levantar outros para fazer o mesmo? Em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, eu amo vocês. awakeningprayerhubs.com, junte-se ao movimento. Tenha um dia de avanço. O mundo inteiro está em crise e os sinais dos tempos estão acelerando. Estamos em um momento crucial na história e o inimigo sabe que seu tempo é curto.
Mas em 2007, Deus me acordou depois da meia-noite e falou ao meu coração sobre um terceiro grande despertar. Agora, estamos mais perto do que nunca. É por isso que estou convocando 1 milhão de intercessores para unirem-se a mim para um novo apelo ao céu. Estou chamando guerreiros de oração para unirem-se para repelir a escuridão invadindo igrejas, famílias e nações. O inimigo está furioso. A grande apostasia está em andamento, mas Deus sempre responde à oração e ao jejum unidos. Junte-se a mim e a intercessores em mais de 100 nações, nos Awakening Prayer Hubs. Juntos podemos mudar o curso da história. awakeningprayerhubs.com. Junte-se ao movimento.